Olá, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 6, Histórias dentro da História. Ele está lá na página 268 da apostila de vocês. É importante que vocês tenham a apostila aí do ladinho para ir acompanhando as imagens, para ir acompanhando o que nós estamos falando realmente da apostila. Neste capítulo, nós vamos abordar metade nessa videoaula e metade na próxima videoaula, porque ele é um capítulo maior. Então, a gente vai precisar aí de um pouquinho mais de tempo para realizá-lo, tá? Então, vamos lá? Capítulo 6, Histórias dentro da História. Então, ele vai começar a falar um pouquinho sobre as histórias. Por que será que a gente, desde pequenininho, gosta tanto de ouvir histórias? Vocês, por exemplo, já devem ter escutado esse início aí. Era uma vez uma menina chamada Chapeuzinho Vermelho. Já ouviram? Provavelmente já ouviram, né? Essa história ou dentro de um livro, ou por meio de conto, ou por meio de filmes, ou por meio de peças de teatro. Já falaram para você, para a mãe, né? Mãe, por favor, conta a história da Chapeuzinho Vermelho. Então, provavelmente, quando vocês eram pequenininhos, vocês ouviram essa história aí muitas vezes. Vocês se lembram como era a Chapeuzinho Vermelho nas histórias de vocês? Ela era uma menina doce, delicada, que tinha uma cestinha na mão, e ela tinha uma capinha usando um chapeuzinho vermelho, então. E por isso ela ficou conhecida por este nome, tá? Agora vamos ver outras interpretações. Na próxima página, aí, na página 269 da apostila de vocês, vocês têm uma ilustração de um artista chamado Gustave Doré, que também é da história da Chapeuzinho Vermelho. Mas notem que não é uma Chapeuzinho Vermelho igual a que a gente está conhecido. Que a gente conhece, tá? Esse artista, então, ele ficou conhecido por ilustrações para livros durante o século XIX, e essa é uma ilustração diferente do que a gente está acostumado, tá? Então, ele fala, né? É mais comum vermos a menina com o capuz vermelho, e não com uma boina, como ela está aí do lado, e com um lobo andando sobre duas patas, humanizado, e não como um animal quadrúpede que é, e muito maior do que a menina. Então, a gente consegue notar aí que o lobo, ele se assemelha a um cachorro grande, tá? Mas ele está de costas pra gente, né? E a gente não consegue ver se ele é tão assustador assim ou não, tá? Bom, quais são as sensações que essa gravura desperta em vocês? Então, observem para ela e tentem entender e identificar essa gravura aí. O lobo, ele parece mais ameaçador dessa maneira ou mais ameaçador da maneira como estamos habituados? Com ele andando sobre duas patas, com o boca grande, nariz grande, olhos grandes e assim por diante. E a segunda questão é como vocês encaram o olhar da Chapeuzinho que encara o lobo? Ela está parecendo que ela está com medo? Ou ela está delicada, indiferente? Como ela está aí para o lobo de vocês, tá? Então ele fala, né? Assim como a história pode ser contada de diversas formas, as variadas ilustrações trazem também diferentes significados para ela. Ou seja, essa ilustração aí de Gustave, né? Ela foi feita sobre o conto original, que traz um fim diferente do que geralmente conhecemos. Não há caçador e o lobo realmente devora a menina. Se você achou a ilustração a princípio um pouco sombria, talvez agora que você tenha compreendido como ela foi elaborada, aí você realmente percebe que ela é muito mais sombria, né? Porque a gente está acostumado que a menina é resgatada pelo caçador, o caçador abre a barriga do lobo e retira a vovó e a menina de lá de dentro, né? Na verdade, em algumas histórias ela nem é devorada, quem é devorada é apenas a vovó, e o caçador tira só a vovó de dentro da barriga do lobo. Agora, nessa história, realmente a menina é devorada pelo lobo. Então, esse lobo é como se fosse um cachorro grande e ele vai morder a menina toda, tá? É muito mais assustador do que a gente está acostumado, né? Até porque se a gente contar essa história para uma criança, essa criança vai sair chorando e falar: coitada da Chapeuzinho Vermelho, ai, coitada dela. Então, a gente não costuma ler histórias assim para uma criança, tá? Então, ele fala um pouquinho sobre as histórias. O que a história influencia na nossa vida? Então, antes mesmo de aprender a ler, escrever ou desenhar, a gente costuma gostar de histórias. Por exemplo, eu já falei para vocês que eu tenho meu filhinho de 4 anos
E meu filhinho ama escutar histórias. Você quer ver ele feliz, é falar, filho, vem cá, mamãe vai te contar uma história. Às vezes ele me ajuda na história e às vezes ele apenas escuta a história. Então ele fala, né? Você já reparou como as crianças gostam de ouvir, às vezes, a mesma história? Ou um desenho animado? Ou mesmo ler um livro novamente? Então vocês já repararam que às vezes um livro infantil, por exemplo, você pode ter o mesmo livro ali durante um ano. E aí a criança fala, ai, conta a história desse livro, ai, conta a história do passarinho que não voava. Então, o mesmo livro você fica contando a história várias vezes para a criança. E ela não enjoa da história, tá? Por que ela não enjoa? Porque, às vezes, essa repetição faz com que ela entenda melhor a história e faz com que ela encontre novos sentidos para ela. Lembra que a criança ainda está em formação? Ela precisa de novos sentidos. E é a partir da história que ela descobre isso, tá? Agora, e vocês? Já quiseram ler a mesma coisa ou ouvir a mesma coisa mais de uma vez? Por exemplo, já teve algum livro que interessou muito vocês leram uma primeira vez e depois quiseram ler ele de novo? Sim ou não? Eu, professora Mireia, vários. Às vezes a gente lê não muito atento e aí depois a gente quer ler para ver o que a gente deixou passar aí nessa primeira leitura, tá? Então, as histórias, elas têm a ideia, né, de fazer a gente refletir sobre a vida e a maneira de compreender o mundo. Às vezes, uma história contada, ela pode ser diferente da maneira como eu interpreto esse mundo aí. Então, os contos infantis, eles nos ensinam lições como obedecer os pais, não mentir, ajudar as outras pessoas. E na Grécia Antiga, isso ocorria principalmente por meio das histórias dos deuses da mitologia. Então, sentava-se, contava a história do deus, o quanto que ele era importante para aquela sociedade, e aí todo mundo da sociedade conseguia compreender essa história. A gente tem isso também nas tribos indígenas, né? A gente costuma dizer que os costumes, os hábitos, as histórias, elas são passadas de geração a geração. Ou seja, conta a história do avô que brigou com um leão, conta a história do avô que brigou com... E aí é essa proposta aí que a gente tem, sempre de trazer lição, de obedecer os pais, de ensinamentos mesmo, tá? Então ele fala um pouquinho. Vamos conhecer um pouquinho mais da cultura da Grécia Antiga? Então a gente tem o Minotauro aí, que é uma criatura imaginada pelos gregos, que tinha parte do corpo touro e outra parte homem, tá? Essa história conta que ele habitava um labirinto e ele devorava as pessoas. Pensou? Eu nunca ia entrar nesse labirinto, né? Até que ele foi morto por um herói chamado Teseu, que foi motivado por sua amada Ariadne, filha do rei, e desbravou o labirinto para enfrentar o terrível monstro. Eu jamais entraria nesse labirinto, né? Era como se os gregos ilustrassem, então, as histórias como nas superfícies dos vasos de cerâmica. E aí, eles usavam os vasos, primeiro, para fazer desses vasos decorativos, bonitos, para enfeitar, né? Mas também para transmitir essa história. Às vezes, uma criança que encostasse nesse vaso podia falar assim, nossa, por que tem esse desenho aqui? Qual é a história que está envolvida com este desenho? E assim por diante, tá? Criança tem muito disso. Às vezes olha uma imagem e fala, ô mãe, mas por que tem esse desenho aqui? O que quer dizer esse desenho? Meu filho agora começa a fazer as letrinhas, né? E aí às vezes ele vê lugares escritos e ele fala, ô mãe, aqui está escrito isso. Então ele já está com a ideia de começar a ler. Antigamente ele só conseguia interpretar imagens, mas agora ele já começa a ideia de também querer ler. Então a gente, quanto criança, a gente é o tempo inteiro muito curioso, muito perspicaz, né? Ou seja, a gente quer entender o que está acontecendo aí no nosso mundo ao redor, tá? Os temas das mitologias gregas, eles foram representados por diversos artistas e também em diversas épocas e lugares, e não apenas na Grécia Antiga, como acontecia lá nos vasos. Um exemplo é uma pintura aí feita pelo Caravaggio, que é um artista barroco, que ele conta o mito do Narciso. Vocês conhecem o mito do Narciso? Eu vou contar, tá? Personagem que, de tanto admirar a sua beleza, acabou morrendo afogado ao contemplar a sua própria imagem refletida na água. Então, não sei se vocês conhecem ou não, mas o Narciso ele foi a um lago, né, na beirada de um lago, e ele viu a sua imagem refletida no lago. Nessa época aí, não havia espelhos igual a gente tem hoje.
Quando ele viu a sua imagem, ele falou, nossa, que pessoa bonita, que linda. Sabe uma pessoa assim que se admira muito? Ele ficou admirado, ele falou, meu Deus, que cabelo, nossa, que coisa linda. Ele foi lá e foi tentar pegar a sua própria imagem, que era muito bonita, e ao fazer isso, ele acabou afogado aí nessa própria água, tá? Ou seja, ele contemplou a sua própria imagem na água, mas ele não sabia que era a sua própria imagem e ele ficou admirado com tanta beleza, quis pegar essa imagem e acabou morrendo afogado. É trágico, mas é interessante, tá? Então ele fala, né? Assim como Caravaggio escolheu pintar o momento em que Narciso admira a sua própria imagem, refletida nas águas, os artistas que pretendem ilustrar uma história com uma única imagem devem escolher um momento significativo dela. Ou seja, se é a história da Chapeuzinho Vermelho, eu tenho que escolher algo significativo daquela história para que a pessoa que está vendo aquela imagem goste daquela imagem, né? Vocês, né? O artista que faz a capa de um livro procede da mesma forma? Provavelmente sim, né? Ele vai pegar um ponto da história que seja interessante para poder ilustrar aquele ponto. A gente costuma dizer que um livro, muitas vezes, ele é vendido pela capa que está lá. Ou seja, se a capa for chamativa, vai fazer com que as pessoas queiram ver o que está escrito dentro do livro, tá? Vocês se lembram de alguma capa de livro com uma ilustração interessante para vocês? Que falou, nossa, que legal, acho que eu quero ler esse livro. Que não tinha apenas o nome do livro, mas que tinha uma ilustração realmente que te chamasse a atenção? Provavelmente sim, né? Os livros têm muito disso, tanto na capa quanto dentro dele. Eu vou ilustrar aquilo que é mais interessante da história, tá? Bom, como eu disse, a gente não termina o capítulo, nós paramos aí na página 271, mas nós continuamos na semana que vem, tá? Então, para essa semana, vocês têm como atividade as questões da página 275, 6 e 7, 276, 1, e a gente tem uma atividade prática, que é a questão 1 da página 274. Então, ele fala, neste capítulo conhecemos algumas histórias que foram transformadas em imagens. Agora é a sua vez de criar. A turma deve combinar uma história que todos conhecem, por exemplo, algum conto infantil. A escolha da história pode ser feita por meio de sugestões dos próprios alunos ou votação ou sorteio entre nomes de contos de fadas conhecidos. Cada um deve fazer uma ilustração para essa história no caderno de artes. Aí fala em folha avulsa, mas eu alterei, tá? É muito importante que todos façam a ilustração do mesmo conto para que no final da atividade possam ser apreciadas diferentes visões sobre a mesma história e formas diversas de fazerem as ilustrações. Então, na verdade, se fosse na sala de aula, nós abriríamos para uma votação, mas como não estamos numa sala de aula, a Pro escolheu uma história aí para vocês ilustrarem, que é a história do Pinóquio. Então, vocês já devem ter escutado essa história, que era um menino feito de madeira, depois ele foi transformado num menino real, mas cada vez que ele contava uma mentira, o seu nariz crescia. Então, se vocês tivessem que ilustrar a capa do livro Pinóquio, como seria este desenho, certo? Então, eu quero este desenho para a próxima aula. Lá no chat vocês vão me apresentar este desenho, certo? E façam com capricho. Lembrando que desenho deve ser colorido. Combinado? Caso tenham dúvidas neste capítulo, anotem as dúvidas para que a gente possa tirar lá no chat. Tá bom? Bom, por hoje é só. Um beijo e até a nossa próxima videoaula.